Olá a todos, bom dia. Então, estamos aqui hoje para mais uma oportunidade de conversa, de diálogo, rogando a Jesus que nos inspire, que possamos ter uma manhã proveitosa, que nos favoreça o equilíbrio, a paz, porque todos nós, quando estamos em um tempo religioso, queremos, na verdade, ser mais felizes. Então, que a nossa conversa de hoje possa nos favorecer esse aprendizado. Estamos então em março de 2021 e completamos então um ano da pandemia. E acredito que é um momento importante para nós refletirmos a respeito de diversos aspectos que este ano nos trouxe. E ao contrário do ano passado, em que havia principalmente uma insegurança, uma incerteza, muitas dúvidas, em março de 2021 as dificuldades estão mais próximas. Então, é muito provável que no período atual todos nós ou já lidamos, ou estamos lidando, ou possivelmente lidaremos com a questão da morte física de alguém próximo de nós, do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amigos, do trabalho. Então, como nós costumamos dizer, percebemos que o desafio está muito perto. Então, eu penso que é uma ocasião importante de nós refletirmos de maneira muito séria a questão da morte física. Em geral, nós fugimos desse assunto. E é algo que nos chama a atenção, porque a partir da infância já é possível, com uma reflexão rápida, constatar que o nosso tempo na Terra é passageiro. Mesmo assim, nós fugimos desse assunto. Nós evitamos, como se fosse algo que nós não passaríamos. Puxa, Marcelo, mas no meio de uma pandemia você vai fazer uma palestra, sobre um assunto fúnebre desse? É esse cenário que a gente precisa rever. Por que chamar de fúnebre um evento natural? Ah, mas é triste. É triste quando nós aplicamos um olhar materialista. Se nós ampliarmos a nossa visão a respeito do assunto, nós temos condições de ir pacificando o nosso coração a respeito da morte física. E temos diversos recursos na doutrina espírita que nos proporcionam esse aprendizado. Claro que é um assunto difícil, claro que nos abala, é lógico, mas se nós inserirmos o conhecimento que já temos, e teremos então um roteiro de vivenciar essa situação com um pouco mais de paz. Por exemplo, todos nós já passamos pela experiência da morte física várias vezes. Somos todos espíritos multisseculares. Muitas vezes já vivenciamos este fenômeno da morte física. E já vivenciamos seguramente muitas pandemias, guerras, desastres naturais. E estamos aqui, seguindo, evoluindo, aprendendo, ora fora do corpo, ora habitando o corpo físico. E às vezes as pessoas comentam, mas e os nossos entes queridos, nossos amores? Continuam conosco, sempre. Uma das questões que mais me comove nas reuniões mediúnicas é aquele momento em que um familiar, que um ente querido, que um amigo, que está na pátria espiritual, chega naquele momento da constatação da vida espiritual para a entidade que está se comunicando, e é um momento de grande comoção, de alegria. Recentemente passamos por uma experiência que eu me comovi demais, porque quem veio dar as boas-vindas da pátria espiritual para a entidade que está
amigo, muito próximos os amigos. E eles haviam combinado que quem fosse primeiro viria dar boa-vinda para o que fosse depois. E foi muito comovente. E isso nos mostra que a morte, em verdade, não existe como nós teimamos em construir. A morte é um evento natural. E os nossos amores seguem sempre conosco. Alguns aqui na matéria, outros do lado de lá. Mas é lógico que Deus, sendo o amor supremo do universo, jamais permitiria algum tipo de situação que nós fôssemos nos separar dos nossos amores. Então eles estão sempre conosco. Então nós precisamos cultivar essas reflexões no nosso cotidiano para nós pacificarmos os nossos corações e pacificarmos os corações das pessoas que nos rodeiam. O corpo físico é uma dádiva de valor incalculável que Deus nos proporciona para o nosso aprendizado. Mas ele é passageiro. E esse conceito não depende nem de religião. Todos nós, independente de religião e até sem religião, todos nós somos obrigados a considerar que estamos na terra de passagem. E o fato de nós fingirmos que não seremos colhidos pela morte física acaba criando um cenário de muita perturbação para todos nós. Então, sabendo que a morte física é algo natural, é algo previsto, é algo certo. Como diz o ditado popular, né? A morte é certa. A morte física, sim, é certa. Então, o mais importante não é a morte do corpo. O mais importante é como nós estamos nos conduzindo enquanto estamos no corpo. E isso faz diferença. Agora, se a nossa desencarnação ou dos nossos entes queridos será pela doença atual, por uma outra doença qualquer, por um acidente, por desgaste natural do corpo, o tipo de morte em si é algo relativo à necessidade espiritual de cada um. Mas a essência fundamental não é o tipo de morte do corpo. A essência da vida é como eu estou me portando durante essa dádiva que é uma encarnação. Então nós precisamos, todos os dias, fazer esse exercício. Dizermos para nós mesmos, sou um espírito imortal. Assim como os que nos cercam, nossos entes queridos. Ah, mas e se meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho? Olha, eles vão partir. Em algum momento, a gente não sabe quando. Mas, se existem vínculos verdadeiros, eles superam as questões orgânicas. Esse é o grande aspecto belo da vida, da criação divina. É fácil também refletir que nada faria sentido se tudo se encerrasse na morte do corpo físico. Nada. Então nós precisamos promover, com a nossa conduta, com a nossa serenidade, com o nosso equilíbrio, a divulgação dessas informações quando surgir a ocasião, para que possa existir um pouco mais de serenidade e equilíbrio. Claro que todo momento de enfermidade é muito difícil, muito doloroso. Ninguém deseja. Claro, quando o ente querido nos antecede para a pátria espiritual, a gente sente. Assim como se um familiar querido vai se mudar para outro país, a gente sente, lógico. Isso é normal. Mas a certeza, a convicção absoluta de que seguimos sempre juntos, pelos laços do afeto, do pensamento, do amor, isso é algo que nos conforta, que nos acalenta, que nos pacifica o coração. E sempre nós vamos encontrar o esteio, das nossas vidas em Jesus. Então, estamos nos aproximando da Páscoa.
interessante, né? Há uma lição tão evidente, tão sublime, logo após a crucificação. Que Jesus, em espírito, veio e fez questão de se apresentar para várias pessoas. Para dizer deste conceito que a humanidade até já sabia. Porque a realidade da vida espiritual não é patrimônio de religião nenhuma. Desde a civilização antiga, essa constatação, essa crença que havia algo mais, os egípcios, os maias, todos os povos têm essa percepção. As visões, né, de aparições de pessoas que já partiram, isso sempre existiu. Mas Jesus, na sua proposta de amor imensa, essa proposta imensa que Ele veio nos trazer, fez questão de se apresentar em espírito para nos dizer que a vida continua. Primeiro apareceu para Maria, depois para vários discípulos, caminhou com eles, para Tomé. Diversas passagens Jesus fez questão de se apresentar em espírito. Dada a sua elevação moral extraordinária, espírito puro, que já alcançou este patamar, ele veio então dizer, olha, a vida continua. E foi ao encontro daqueles que lhe eram caros. E também sabemos que foi ao encontro das regiões de sofrimento resgatar Judas. O trabalho continua, as amizades continuam. Então precisamos cultivar esse sentimento forte de serenidade, de convicção, que é claro que nós sentimos a falta do contato físico, como nós sentimos quando alguém se muda de lugar. Mas essa certeza de que seguimos sempre vivos é algo que traz uma paz muito grande. E precisamos cultivar isso, difundir isso, para que a gente consiga lidar com um pouco mais de serenidade neste momento difícil e em qualquer outro. Porque vamos passar por dificuldades. Aliás, é de se surpreender que nós ainda fiquemos, espantados com as dificuldades aqui. Porque, mais uma vez, vamos encontrar em Jesus esse aviso. Quando Ele nos diz, neste mundo tereis aflições. Por que a gente se surpreende, então, de termos as dificuldades? A gente fica um pouco apavorado, agoniado, Puxa vida, mas quanta dificuldade. Jesus falou, neste mundo tereis aflições. Ou como diz Emmanuel, a Terra não é uma colônia de férias. É um mundo de provas e expiações. Conforme a disposição de cada um, a Terra pode ser uma escola, ou um hospital, ou uma cadeia. Nós escolhemos, e conforme o momento da nossa evolução, estaremos em uma dessas situações. Mas eu gosto muito de lembrar desse conceito. A Terra não é uma colônia de férias. Emmanuel nos diz, de maneira mais didática, mais exemplificada, que Jesus já havia nos alertado. Neste mundo tereis aflições. Mas olha a recomendação do Mestre logo em seguida. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também podereis vencer. Então nós estamos no melhor mundo que poderíamos estar. Às vezes vem um sentimento, quanto sofrimento, quanta dificuldade, que mundo perturbado que a gente vive, as administrações públicas, a questão econômica. E na época de Jesus, não é que o mundo era uma maravilha? Não. Pelo contrário. Era um mundo muito mais primitivo do que o que nós temos hoje. Muito mais. Um mundo em que as pessoas eram escravizadas conforme o império dominante. A vida humana era destituída de valor. E a diversão principal da época era a observação em públicos com
milhares de pessoas de verem seres humanos matando-se uns aos outros, ou com feras. Essa era a grande diversão. Povos eram escravizados, né? As questões econômicas totalmente corrompidas, instituições falhas. Mas lembremos também do que Jesus nos disse. Quanto a essa questão das instituições, quando a gente se perturba demais com a política, com a economia, com o cenário internacional, lembremos, quando Jesus nos adverte, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Ou seja, tudo aquilo que for fruto da perturbação humana vai passar. Quando? Quando a maioria das pessoas estiverem em uma sintonia superior e aquilo não for mais compatível com aquele povo, com aquela comunidade, com aquele país, com aquele estado. Enquanto a maioria de nós estivermos sintonizados com corrupção, com desmandos, com perturbações, naturalmente estaremos sujeitos a essas condições da matéria. Mas o mundo em que Jesus reencarnou era um mundo muito mais primitivo. E ele se perturbou por isso? Não. Fez exatamente o que deveria fazer para nos trazer a mensagem do amor. Pregou o Evangelho, principalmente com exemplos, falou pouco na medida do possível, respeitou as questões da época, né? Quando perguntam a ele, mestre, é-nos lícito pagar o tributo aos romanos? Porque os judeus detestavam pagar os impostos aos romanos. E Jesus, percebendo a armadilha que havia naquela questão, porque se ele dissesse sim, era como se fosse apoiar uma dominação escravagista. Se ele dissesse não, seria como que um artífice, né, de um levante popular. E Jesus, na sua sabedoria extraordinária, simplesmente disse, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então, nesse momento conturbado que estamos vivendo, para mantermos a nossa paz, é fundamental considerarmos a quem estamos servindo, a Deus ou a Mamon. Porque Jesus também nos disse, não podeis servir a dois senhores. Porque amará um e odiará o outro. Então não é possível servir a dois senhores. Então, se nós estivermos servindo a Deus, qualquer condição do mundo material ficará ajustada ao seu devido tamanho. E é um tamanho pequeno, porque é passageiro. Então nós precisamos considerar que fardo nós queremos carregar. Se for o fardo de Jesus, é leve. Se buscarmos o jugo de Jesus, é suave. Mas se quisermos atender ao jugo do mundo material, ao fardo da situação transitória, aí é pesado. E o jugo é rigoroso. Mas se lembrarmos de Jesus, quando ele nos diz, vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Mas aí nós precisamos buscar este reino que o Cristo nos anunciou. E lembremos que ele nos disse textualmente, meu reino não é deste mundo. Então, se nós quisermos a leveza que Jesus nos oferece, a alegria, a felicidade diferenciada, não é neste mundo que nós vamos buscar. Não é com as questões da matéria. Isso Jesus falou textualmente. Meu reino não é deste mundo. Então, quando as questões do mundo material, sejam elas as enfermidades, as doenças, as questões políticas, econômicas, as questões de tudo que se refere ao material, se isso estiver nos subjugando,
nos agoniando, nos perturbando, vamos ponderar. A que Senhor estamos servindo? Porque se estivermos servindo a Deus, conforme Jesus nos falou, o nosso foco não pode ser este reino, porque o reino do Cristo não é este. Ainda, um dia será. Mas certamente não será nesta encarnação. Isso é natural. Se o progresso de questões básicas exige tempo, questões morais exigem séculos. Mas estamos aqui, e é o nosso momento. Trabalhadores da última hora que somos, precisamos aproveitar este momento. Precisamos. É uma dádiva. Nós fomos escolhidos. Parte por nossas necessidades evolutivas, por nossos débitos, e parte pela misericórdia do Cristo, que confia em nós. Algo tão comovente que eu já ouvi várias vezes, o Chico Xavier dizia, né? O Cristo nos conhece a cada um pelo nome. Então Jesus conta com cada um de nós aqui. Mas não é para que nós nos perturbemos ou alimentemos essa turba distorcida que existe hoje, principalmente na mídia, nas comunicações sociais e assim por diante. Certamente o que o Cristo espera de nós é aquele reino de Deus que ele veio anunciar. Quando o sacerdote Haná pergunta, Galileu, com um certo desrespeito, né, a Jesus, pergunta, Galileu, onde será este reino que você quer construir? Não vejo escravos, não vejo recursos. Onde será? E Jesus, iluminado, né, com seu amor supremo, responde, no coração dos homens. Então nós temos aqui um compromisso, que é a edificação deste reino do Pai, o reino de Deus, no nosso coração. Através da caridade, da oração, do autoaprimoramento. Então nós precisamos saber que um momento crítico como esse, né, para que servem as pandemias? Allan Kardec perguntou isso na codificação da doutrina espírita. Está lá no Livro dos Espíritos. Só está com outro termo, né, as pestes. Hoje em dia o termo peste ficou politicamente incorreto, né, mas é a mesma coisa. Para que servem os cataclismas da natureza, as pestes? E a resposta é tão evidente: para acelerar o progresso da humanidade. A gente acha que a humanidade é alguma coisa externa, né? Que é o conjunto, né? Os bilhões de habitantes que somos. A humanidade que nos diz respeito sou eu. Eu tenho esse compromisso de evoluir. Esse é o grande propósito da encarnação nossa. A evolução moral, espiritual, intelectual, emocional. E nós precisamos, para alcançar isso, das pessoas que nos cercam. Prioritariamente a nossa família, o nosso círculo social, de trabalho, assim por diante. Mas então é chegada a hora. E também é esperado que nós teremos divergências. No Evangelho, Jesus tudo nos esclareceu antecipadamente. Quando ele fala assim, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu vim atear o fogo e tenho pressa que ele se acenda. Numa primeira leitura, né, superficial, a gente fica assim, nossa, mas como? Ele trazer a divisão? Sim, porque até então havia uma unidade, antes de Jesus, havia uma unidade do ponto de vista de priorizar a matéria. Quando Jesus veio, ele veio trazer uma proposta que implica em realmente fazer uma separação de conceitos. Não devo mais priorizar a matéria, e sim a vida espiritual.
E Jesus fala, essa divisão acontecerá entre as famílias, como aconteceu, por exemplo, com Paulo de Tarso. Porque Paulo era um filho adorado, exemplar. Ele era a esperança, né, de status no templo de Jerusalém, por seu pai, que era um rico comerciante. E ele era um jovem, saudável, bonito, eloquente, muito bem formado intelectualmente, era o orgulho da família. Mas aí ele conheceu Jesus. E veio a divisão. Porque Paulo entendeu que tudo aquilo que ele buscava, na verdade, referia-se ao contexto material, passageiro, transitório. E que a proposta do Cristo é algo muito mais amplo, para a vida eterna. Algo muito mais grandioso. E ele então compreendeu que ele devia respeito e gratidão à sua família, a seus pais. Mas a proposta nossa é muito mais ampla que o círculo consanguíneo. E ele entendeu que tinha compromissos maiores com a família universal. E abandonou a sua vida, né, de sacerdote, importantíssimo do templo. Né? Ele tinha a previsão de ser, possivelmente, o mais jovem sumo sacerdote do templo de Jerusalém. Abandonou tudo. Abandonou o dinheiro, ele era rico, abandonou o dinheiro, os amigos. Né? Foi passar um período de quase 1000 dias no deserto, junto com Áquila e Prisca, né, que era um casal com quem ele conviveu, resgatando o ofício de tecelão que havia aprendido conforme a tradição judaica. E ficou ali. E um dia ele teve a sua grande prova. Ele volta a Tarso e vai à casa do seu pai. Ele adorava o pai. E o pai chega e fala assim para ele: ah, meu filho, que bom que você voltou. Vejo que ou eram infundados os boatos da sua demência, ou se isso aconteceu, você se curou. E Paulo percebe o alcance daquela frase dúbia. E disse assim: pai, talvez tenha acontecido algum equívoco. Eu nunca estive demente. E o pai, percebendo, continua: filho, mas é a única explicação. Como você julgaria no chão as tradições da família, o investimento árduo que eu fiz na sua formação intelectual, nos seus estudos, os sacrifícios que nós nos impusemos para você? Não te dói saber que a tua mãe morreu de desgosto, sabendo que você abandonou a família? Não é possível que você tenha mantido a lucidez e cometido essa desfaçatez com aqueles que te trouxeram ao mundo. E aí Paulo percebeu que estava num momento crucial da sua fé. E o pai continua: não é possível que você deixou de lado a grandeza das lições de Moisés por um carpinteiro desconhecido que morreu entre 2 ladrões? Que Salvador é esse, meu filho? Que não se salvou a si mesmo? E aí Paulo começa assim: meu pai, todos nós precisamos de Jesus, porque a lição dele não é para uma vida, é para a eternidade. Aí o pai fala: não diga o nome desse que nasceu nesta casa. Só me responda: qual é a tua escolha? Eu ou Jesus? E Paulo continua: meu pai, Jesus. Ele fala assim: tua escolha está feita. Sai por essa porta, você não é mais meu filho. Olha que Jesus havia dito, né? Ele vem trazer a divisão. Porque a visão do pai de Paulo era da matéria, do status da sociedade, das tradições, do sangue. Mas Paulo já tinha entendido que a lição de Jesus é algo muito maior do que isso. É algo que vai nos fazer amar não só aqueles do nosso sangue, não querer uma tradição que subjugue o outro,
mas entender que o próximo também é nosso irmão, é filho de Deus também. E que precisamos entrar num acordo de cooperação mútua todo o tempo. E Paulo sai da casa do pai, entendendo que naquele momento o seu pai não estava pronto para entender a missão de Jesus e a própria missão dele. Paulo deixou de amar seu pai de forma alguma, mas ele sabia que tinha um compromisso maior. Então, neste momento, também não nos surpreendamos com as divisões que vão acontecendo. Por quê? Quem for mais apegado a questões da matéria, naturalmente não vai entender uma visão que seja mais ampla da realidade da vida espiritual, dos aspectos infinitos que existem na nossa evolução. Que uma vida orgânica é algo de um valor incalculável, mas é algo passageiro. Então Jesus, com as suas lições, vem nos trazer este alento de que, independente de qualquer condição do mundo externo, se o nosso mundo interno estiver em paz, estiver iluminado, equilibrado, estaremos bem, em qualquer situação, em qualquer tempo. Tem uma passagem de Francisco de Assis que é extraordinária e que nos serve de lição neste momento, porque no período atual, em que os hospitais estão abarrotados, não temos mais mão de obra qualificada para ampliar recursos, sabemos que falta instrumentos, medicamentos. Esse desajuste complicado do setor produtivo, da economia com a saúde é um momento muito difícil. Mas eu quero resgatar uma lição de Francisco de Assis. Certa ocasião, ele, mais um frei, fizeram uma longa caminhada nos Alpes da Itália. Estava inverno, nevava, e eles, obviamente, com pouquíssimos recursos, fizeram uma longa caminhada, difícil, extenuante, a pé, até chegar a um determinado local, onde se reuniam outros frades ali. E eles pediriam então um pouso naquele local, que era de religiosos também. E estava lá no meio da montanha, naquele frio, aquela neve toda, e eles então contariam de receber algum tipo de acolhimento ali para que depois seguissem a viagem. E eles com muita fome, com frio, cansados. E aí então o frei que estava acompanhando Francisco de Assis bate na porta e abre um novato e pergunta: o que vocês querem aqui? Nós não temos recursos para andarilhos, infelizmente estamos com a nossa alimentação, a lenha para o aquecimento sim no limite, eu lamento. Aí o frei falou: esse aqui é Francisco. E aí o frei que os acolheu olhou e falou assim: essa é boa, né? Você acha que eu vou me enganar com isso? Não adianta. Não recebemos andarilhos. E fechou a porta. Aí o frei que acompanhava Francisco de Assis começou a entrar em pânico, porque era a única esperança de sobrevivência deles. Quando ele olha, Francisco de Assis cantava, dançava e pulava na neve e dizendo a alegria dele. E aí o frei que o acompanhava disse: ai, a fome e o frio acho que afetaram a inteligência dele. O pobrezinho se perturbou. Agora, além de tudo, vou ter que dar um jeito de tratar dele. E aí, como dia que ele foi: Francisco, você está bem? Eu nunca estive tão bem. Eu estou tão feliz. Assim, mas como? Acabaram de fechar a porta na nossa cara. Não temos alimento. Caminhamos há dias. Vamos morrer de frio. Mas eu esperei por isso, continuou Francisco, minha vida inteira. Por isso que, finalmente, eu estou totalmente nas mãos de Deus. E dizia: meu Pai, faça de mim o que te aprouver. Não tenho recursos outros. Eu estou nas tuas mãos, meu Pai.
que alegria! Sempre sonhei com esse momento, de poder dizer de maneira integral: meu Deus, eu me entrego aos teus cuidados, porque não tenho mais recursos. Mas aí nisso, o que havia fechado a porta na cara deles foi dentro, né? E comentou: você acha? Vamos ver aí falando que é Francisco de Assis tudo. E aí um frei mais idoso sabia da viagem. Não, é ele sim, vai lá abrir a porta. Eu achava que ele viria por esse período mesmo do inverno, pode ir que é ele. E naturalmente foram atendidos. Mas olha que lição de Francisco de Assis. Quando todos os recursos do mundo se mostraram ausentes, ele entendeu algo que na verdade nos acontece todo dia. Todos os instantes estamos nas mãos de Deus. Recentemente, tive notícia de um grande trabalhador da doutrina espírita de Foz do Iguaçu. Ficou 48 dias entubado. 48 dias. E se recuperou. Está em casa, tudo bem, fisioterapia, etc. E um outro extraordinário trabalhador de Camborão, essa semana, teve um ataque cardíaco. Havíamos participado de uma reunião em conjunto na semana retrasada. Ótimo! Teve um ataque cardíaco. Voltou à pátria espiritual. Ou seja, a verdade que a gente não se dá conta, todos os instantes estamos nas mãos de Deus. Então por que essa angústia com as questões materiais? Será que se nós estivermos fazendo a nossa parte, Deus, que é o poder supremo do universo, não tem condições de nos atender? É lógico que se descuidarmos dos nossos deveres, sejam eles em relação à pandemia, sejam eles na direção do carro, sejam eles nas providências econômicas, nós temos que cumprir nosso dever de sermos respeitosos com os recursos que Deus nos concede temporariamente. A família, a saúde, o trabalho. Então é nosso dever seguirmos as orientações das autoridades sanitárias, administrativas e assim por diante. É obrigação nossa respeitarmos as leis. Jesus fez questão de respeitar as leis enquanto esteve conosco, mesmo sabendo que um monte das leis ali eram deturpadas, mas eram pertinentes à época. Se nós estivermos fazendo da nossa parte o melhor que pudermos, e cada um que sabe o seu, será que Deus permitiria que nós passássemos por uma situação crítica sem necessidade? Ao acaso? Não. Se nós atravessarmos uma situação crítica, seja ela qual for, ou fomos imprudentes, e aí respondemos por isso, ou se nós fizemos o melhor que podíamos, e mesmo assim advém uma situação triste, desafiadora, comprometedora, a única explicação sensata diante da justiça divina é, por alguma razão, aquilo é pertinente ao seu processo evolutivo. É simples. Não é fácil de colocar em prática, porque somos imperfeitos, somos apegados à matéria, mas a essência é simples. Então, essa contextualização perturbada do cenário materialista, que divulga as situações mórbidas de maneira proposital para gerar o pânico, gerar a insegurança, o medo, isso é incompatível com aqueles que procuramos estabelecer a confiança irrestrita em Deus. Aliás, cuidemos muito de como estamos aplicando o nosso tempo. Por quê? A ciência comprova que a melhor condição para o nosso sistema imunológico
para a nossa imunidade vem com pensamentos equilibrados, positivos, saudáveis. Situações de angústia constante, insegurança, o cultivo do medo, a vivência sistemática de situações mórbidas, isso gera estresse crônico. Estresse crônico, há muitas décadas isso está estabelecido. Estresse crônico deprime o sistema imunológico. Nessa última obra, que Divaldo Franco psicografou, Manuel Filomeno Miranda, está lá escrito textualmente que o equilíbrio emocional, espiritual, o equilíbrio mental favorece as nossas resistências orgânicas. E isso é elementar, nós sabemos disso. Então, tenhamos muita vigilância, como estamos buscando, as nossas informações, como estamos nos comportando com aquilo que falamos, que tipo de energia nós estamos propagando. Porque é responsabilidade nossa, o que recebemos e o que emitimos. Então é um momento de muito desafio. E outra coisa interessante, que a gente se abala muito com a questão da morte física, nos livros espíritas sérios é impressionante como está ali colocada a contextualização relativa da morte física, porque é algo relativo. É algo relativo. Uma das passagens que mais me marcou é no livro Ave Cristo. E Quinto Varro, um espírito muito elevado, então programa uma reencarnação na Terra para atender ao filho querido de seu coração, Tassiano. E os benfeitores, ele vai propor aquela encarnação de auxílio ao espírito querido. Os benfeitores advertem: Varro, não nos parece que Tassiano esteja à altura deste seu sacrifício. Mas aí o pai é muito amoroso, fala assim: mas eu tenho vislumbrado que ele parece ter momentos de tédio já com a sua vida desequilibrada, estava no plano espiritual, Tassiano, vinculado à Terra, ele é muito perturbado. Mas é então concedido um período para ele de poucas décadas. E aí ele vem, Quinto Varro, e Tassiano vem com seu filho. E era o filho adorado. Por circunstâncias do processo evolutivo natural, ele acaba tendo que se distanciar do filho. E vai viver numa comunidade cristã em Lyon, na França, e perde o contato com o filho. Eu, quando comecei a ler, eu fiquei revoltado, mas ele reencarnou para acudir o filho. E como é que ele faz isso? Mas há uma circunstância muito séria no livro, que eu vou deixar aqui como estímulo para que todos leiam ou releiam. E ele, então, para poupar, Quinto Varro, poupar a sua esposa que o traía, ele acabou optando então por sair do lar e evitar um escândalo. Então ele vai viver com os cristãos e depois de muito tempo, por obra da programação divina, Tassiano vai gerenciar uma das propriedades de seu padrasto naquela região. E Tassiano cresce odiando os cristãos, porque haviam dito que o seu pai havia morrido por um ataque de cristãos. E então Tassiano só vai encontrar seu verdadeiro pai quando ele já estava prestes a desencarnar. E ele descobre que aquele cristão que ele odiava era o seu pai biológico. Aí, quando eu li o livro a primeira vez, eu adoro reler esse livro, eu falo: meu Deus, tudo errado. Ele reencarnou para isso, o filho ficou com raiva e conviveram um pouquíssimo tempo, deu tudo errado. Quinto Varro vai ao plano espiritual. Mas ainda estava dentro do período que lhe foi concedido. Ele reencarna. Pouco tempo depois, como quinto Celso. E por circunstâncias
surpreendentes. Tassiano acaba adotando aquele menino. E aí Tassiano perde todo o dinheiro que tinha, fica pobre, fica cego. E quem é que conduz ele para o outro lado? Quinto Celso. E Quinto Celso era um cristão muito dedicado. E leva o pai para tudo quanto é reunião de cristão. Só que ele está numa condição que ele não pode mais achar ruim, ele está totalmente dependente. E a cena final, né, vou adiantar, é algo assim maravilhoso. Porque como acontecia na época, a perseguição aos cristãos já estava em andamento. E eles são surpreendidos, né, por soldados romanos e vão com um grupo de cristãos para serem queimados, né, no circo. E Tassiano, naquela confusão, se perguntando, mas o que aconteceu com a minha vida? Né? Eu odiava os cristãos, eu fugia, eu evitava, e agora eu estou indo aqui com um moço que eu acabei me envolvendo não sei como, morrendo como cristão. E quando eles vão caminhando, né, para entrar na arena, eles vão cantando. Os cristãos vão cantando, né, hosanas de louvor ao Pai. E naquela hora, naquele momento, cantando, né, aquela turba já ovacionando, né, o espetáculo de sangue que iria começar, Tassiano pede para que seja colocado perto do filho, que já estava ardendo, né, na fogueira. Ele diz assim: meu filho, agora eu entendo Cristo. Finalmente eu compreendi. Meu filho, eu também sou cristão. E aí Quinto Celso logo se desprende do corpo físico, assume a sua condição de quinto varro e, extremamente feliz, recolhe em espírito Tassiano, que era o seu filho querido, e vão à pátria espiritual. Então ele alcançou o seu propósito, né? Que era colocar o seu filho no caminho do Cristo. Então veja, ele alcançou o propósito no período previsto em 2 encarnações. Uma ele foi até uma idade mais avançada e outra ele era um jovem. Então vejamos que a morte do corpo físico, ela não interfere na programação divina. Ela não destrói os laços verdadeiros, pelo contrário, fortalece. Então que nós tenhamos paz nesse momento. Que nós lembremos das lições de Jesus, para que consigamos ser instrumentos do bem, da luz, trabalhadores da última hora que somos, que nós possamos verdadeiramente fazer a nossa parcela para que este mundo evolua conforme o plano divino. É um momento muito importante, como os Espíritos respondem para Kardec. O objetivo é acelerar o progresso da humanidade. Então quero terminar com uma pergunta aqui. Esta pandemia está acelerando o progresso de cada um de nós? É para isso que ela existe. Muito obrigado.